Então tá bem. Então, o título, né, uma super responsabilidade, falar para tantas pessoas sobre montar painel. Eu sei que vocês fizeram uma oficina sobre a escrita do resumo, eu acho que essa fecha um ciclo, né, que vocês estão dentro do nosso curso, desse entendimento da extensão para a aplicação do ensino e da pesquisa. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao grupo, né, liderado pela professora Liv, pelo professor Leonardo, junto com todos vocês, hoje sendo subsidiados, fomentados, né, pela ProEx. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Universidade Federal Fluminense e poder compartilhar desse momento, dessa noite que a gente vai bater um papo. Então, eu procurei fazer algumas coisas que ao final eu vou falar, mas elas são subliminares, obviamente, que na minha apresentação. Eu normalmente falo mais sobre esse assunto para apresentações orais, né, estéticas de slide, então eu vou tentar trazer um pouco desse conteúdo para painéis, porque a lógica é a mesma. Só que eu particularmente acho mais difícil fazer um painel do que uma aula, porque eu tenho que sintetizar tudo em um momento estático e muito restrito de espaço, né? O slide, você monta quantos slides você quiser, e desde que exista uma sequência lógica no que vocês estão tentando passar para o ouvinte, é muito mais fácil do que em um único slide, né, no formato de um painel, você consiga condensar tudo. Então, acho que esse é o nosso maior desafio, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como o cérebro funciona, e aí que eu deixei de ser tão intuitiva e fui estudar. Basicamente, eu fiz alguns cursos com empresas de publicidade, li livros, tenho vários livros, já emprestei alguns para as pessoas que são mais curiosas, né? De tentar entender como é que o nosso cérebro funciona para absorver essa mensagem, né? E óbvio que eu fiz isso pensando em conseguir, não é hipnotizar, mas encantar o aluno para que ele prestasse atenção, mas que ele não ficasse tão fixado a querer copiar os slides, mas sim tentar entender a história do começo ao fim. Então, de uma maneira característica, os meus slides têm pouco texto, para que eu narre a história e o aluno se fixe. E eu uso poucas informações, exatamente porque eu também preciso dar a chance dele se perder por alguns minutos e, ao olhar o slide, ele retomar essa ideia geral de onde eu estou querendo ir, de onde eu estou, para onde eu vou, né? E o painel tem isso também, porque para vocês, né, que já têm esse hábito, quando a gente lê as normas dos eventos, uma das coisas que os congressos pedem é que o painel seja autoexplicativo. Então, não é para ficar poluído, por vezes é muito difícil, tem que ser autoexplicativo e tem que ser leve, né? Porque quando a gente se aproxima de um painel muito pesado, a gente fica com um pouco de preguiça de ler, ou não dá tempo de ler tudo. Para aqueles que fazem a apresentação e quando vem o painel pronto, falam, nossa, não vai dar tempo de eu falar tudo isso, eu só tenho 5 minutos, 8 minutos, né? Então, vai existir uma soma de informações que a gente precisa saber na hora de escrever um painel. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o cérebro ele vai agregar algumas informações e a maneira como eu vou escrever e dispor essas informações no painel, especificamente aqui, vão fazer com que a pessoa absorva o máximo de informação que eu queria passar, né? Então, eu vou fazer alguns outras comparações, vou trazer esses slides de novo, até para poder arrematar um pouco das ideias que eu tenho, e eu gostaria que vocês observassem com bastante atenção a escolha dos slides, porque elas foram propositais e elas podem ser transpostas para o painel, tá? Então, eu vou fazer uma parte dentro do que é o design visual, em 4 tópicos, vou destrinchar estes, e depois eu vou falar um pouco sobre como que a gente usa o design dentro do painel. E óbvio que vocês podem transpor isso para uma apresentação oral. Então, vou fazer brevemente uma explicação sobre a Gestalt, que eu acho que é lindíssimo. Eu tive a chance, não sei se vocês já tiveram, de ler sobre a Coca-Cola. Alguns de vocês que convivem mais comigo sabem, eu sou super fã da Coca-Cola, super, muito fã. Eu acho que eles têm um insight para propaganda fantástico, eu acho a marca bonita, o desenho, eu gosto de fontes, eu acho tudo bonito. Então, eu li,
Assim como tem o da Nike, que vale muito a pena, quem gostar, né, e tentar entender um pouco, é fantástico, gente, como eles sabem tocar a gente, né, sensibilizar a partir de várias dessas teorias, desses princípios. Vou falar também dos princípios do design, da escolha da fonte e da paleta de cores, que eu acho que são escolhas muito importantes para um painel ser impactante, tá? Então, a primeira delas é o princípio da Gestalt, e eu vou começar tentando fazer com que a gente busque e rememore o quanto impacta uma imagem na vida da gente, no cotidiano da gente. E eu recentemente vi uma imagem e achei lindíssima. Eu acho que, sabe não tem aquelas máximas que a gente posta uma foto e fala, não precisa de legenda, né? Porque a imagem é isso, então a gente saber escolher a forma como a gente vai se expressar é muito interessante. Então, essa é uma imagem que eu acho belíssima. Eu tenho um viés odontopediátrico, obviamente, e o meu encantamento pela criança começa daí, né? A inocência, a pureza e entender tanto sem saber tudo, né? Exatamente pela idade que ela tem. Então, eu acho essa foto fantástica e acho que a partir disso, né, se a gente souber e tiver sensibilidade, a gente consegue se expressar sem precisar escrever. Muitas vezes a gente se expressa sem precisar falar, né? É só a gente olhar. E isso tudo a gente pode transpor e colocar num painel, numa aula, tranquilamente. Então, que a gente não se esqueça que nem sempre um painel vai precisar ter muito texto, né? Mas que se eu souber escolher a forma de expressar a mensagem que eu preciso, eu vou atingir da mesma forma do que com um texto grande. Eu ainda acho que atinge melhor e mais rápido, porque o cérebro, ele soma as informações de uma forma mais rápida do que a leitura, obviamente. Então, todo o princípio da Gestalt, ele vem da forma como a gente percebe visualmente as coisas, né? Não sei se vocês conseguem ver um cubo das linhas que não estão preenchidas com contorno, e aí começam os desafios. Eu não sei se vocês são da época, eu sou de uma época que tinha uns livros que a gente aproximava bastante do rosto, depois afastava, e de algumas imagens que a gente vê os círculos, a gente aproxima, a gente afasta. Então, isso tudo mexe com o cérebro da gente, né? A forma como a gente se expressa, não precisa ter uma linha escrita. Então, a Gestalt trabalha isso, e é a partir desses princípios que a gente vai tentar montar esse painel, tá bem? Então, a escrita, ela é uma brincadeira, né? E ela explica, sem precisar de legenda e sem que eu precise explicar muito. Nessa escrita de Gestalt tem todos os princípios dela, então, de proximidade, de destino, ou de hierarquia, ou de sentido, a continuidade, ser similar, fechamento, né? Vejam a letra A, eu não preciso fazer todas as linhas para que o cérebro leia que ali é um A. O cérebro, a gente tem a formação finalizada, sem que a gente precise ter tudo, né? Então, é aquele ditado, meia palavra basta. A região comum em que eu posso destacar com cores, com formas, com simetria. Então, tudo que a gente fizer, obviamente que por escolha, né, na grande maioria das vezes, a gente está passando uma informação sem precisar explicar. É igual piada, assim, se eu tiver que explicar a piada, ela já não tem graça, né? E o design é isso. Se eu tiver que explicar por que que eu fiz, eu não atingi o objetivo final. Então, quando a gente for fazer as escolhas para o painel, se a gente perceber que mostrar para um leigo ou para um colega que não participou da construção criativa, se eu tiver que explicar, não funcionou. Então, pode ser que não seja só com ele, eu posso fazer vários testes, mas se começar de forma repetida, a pessoa não entender, é melhor que a gente mude a estratégia, porque a gente pode ter um insucesso, pode ser mal interpretado, e isso é muito ruim, né? Então, dos princípios, a Gestalt, ela trabalha com 9 princípios, e a gente pode fazer isso sistematicamente nas escolhas que a gente vai fazer para o painel. Então, trabalhar com semelhança, eu posso fazer brincadeiras brincadeira no sentido de usar as formas geométricas para eu determinar ritmo, para eu determinar onde eu quero que ele leia, onde eu quero que ele perceba
que ficou diferente. A proximidade, eu faço com que ele entenda, né? O cérebro ele tem a capacidade de agregar. Então, quando eu olho esse item 2 e vejo 4 bolinhas, 6 bolinhas, 3 bolinhas, 3 bolinhas, eu quero crer que ele vai me dizer algo sobre por que são 4, por que são 6, por que são 3, por que são 2. Tem que ter uma lógica. E se num passo seguinte isso não for lógico, eu vou perder muito tempo tentando entender por que você fez isso num passo anterior, e aí talvez eu me distraia e não entenda o objetivo todo. Então, se não fizer sentido para as pessoas ao seu redor, talvez eles não entendam o que você está querendo dizer apenas com a imagem, né? O item 3 ele é interessante porque ele está muito mais próximo da nossa realidade, né, que é a continuidade. Quando a gente quer ser bastante claro, porque a gente vai usar em algo que não é do nosso cotidiano, usar as setas fazem com que a gente direcione a nossa atenção para o passo seguinte. Eu vou mostrar isso em alguns painéis, em que quando eu quero fazer algo muito diferente, eu uso seta, até para eu não arriscar que a pessoa não vá saber para onde que ela tem que olhar depois, né? A seta ela pode ser muito leve, não precisa ser grosseira, não precisa ser gritante, e a gente vai ver isso nas escolhas das cores. Então, mas eu preciso induzir e caminhar junto com a pessoa dentro do painel, que é algo estático. A alta pregnância, né? Eu acho linda, não sei se vocês conseguem ver uma letra C, e mais uma vez, né, o cérebro ele consegue fazer o deslocamento dos fundos e do contraste. Isso é uma brincadeira de marketing, tem isso em várias outras marcas, logomarcas, eu acho isso super legal. Eu demorei muito tempo para entender que isso era um C, né? Na verdade, é a marca do Carrefour, tem 3 cores, azul, vermelho e branco, né? E eu demorei muito, eu pus em uma cor só, porque quando a gente diminui o contraste, fica mais fácil da gente ver a diferença. A Unilever, né, ela escreve uma fonte usando vários desenhos. Então, se a gente souber separar esses desenhos, eles têm toda uma representatividade para a empresa. Então, a empresa ela consegue dizer dessa marca, tudo que ela vende está ali dentro, expresso em vários desenhos. Eu acho isso, mais uma vez, né, a propaganda é belíssima. O fechamento, que eu já tinha falado anteriormente, eu não preciso fazer linha para tudo. E a gente tem que acreditar que o cérebro da gente é muito mais inteligente do que a gente imagina, né? Eu faço uma soma de pontos, se eu souber alinhar, todo mundo está vendo um quadrado branco, né? Nesse desenho. A partir de uma série contínua de imagens, né, na segregação, se eu mudar um desenho, eu consigo explicar alguma coisa ou dizer que eu estou indo e querendo te dizer algo. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma série desses desenhos com uma bolinha, porque é um item. No segundo item eu pinto 2 bolinhas, no terceiro item eu pinto 3 bolinhas. Automaticamente eu vou entender que numa sequência lógica você está pintando conforme você tem caminhado dentro de uma sequência de dados, né? Então, isso é interessante. É óbvio que você também pode escolher o padrão, você quer pintar o primeiro da esquerda e vir numa diagonal, quer andar em linha reta e depois descer no final da coluna. Aí fica a critério de quem for escolher. Dentro dos princípios, né, a unificação também sem bordos determinados finais e que te levam a um desenho de um panda, mas que são formas somadas, né? O cérebro ele condensa todas essas informações e pode ser que algumas pessoas demorem para ver o panda, né? A unidade em que eu posso simplesmente escolher uma fonte, fazer a soma de formas geométricas que, quando unidas, formam uma outra. E a figura fundo, em que eu consigo ver, né? E aí vem o desafio, mais um desafio. Eu vejo tanto um cálice, uma taça, quanto 2 perfis, né? Tem pessoas que demoram mais, mas isso também é o cérebro trabalhando as imagens, as profundidades, os contrastes. Então, um exemplo breve, né? Não sei como vocês veem, se eu tivesse presencialmente, eu perguntaria, de bate-pronto, quando vocês olham essa imagem, o que é que vocês veem? Alguns vão ver linhas verticais de quadrados e círculos, outros verão conjuntos de 2 quadrados com um círculo ao meio, outros estão vendo só no sentido horizontal, num primeiro momento. E eu posso fazer uma brincadeira de que, num outro momento, eu
distou essa semelhança e mudo uma forma geométrica, e eu posso querer dizer algo a partir disso, como eu também posso mudar só um com uma outra cor e também querer dizer alguma coisa, né? Isso tudo são escolhas que vocês podem fazer e que automaticamente o cérebro ele reconhece. Alguns reconhecem muito rapidamente e outros demoram um pouquinho, quando só muda a forma geométrica sem mudar a cor, né? Mas é uma forma de vocês chamarem atenção pelo design. E eu posso, a partir de uma mesma forma geométrica, mudar a cor e escrever algo, ou fazer um desenho de algo, e o cérebro vai fazer as divisões dos planos e tentar entender, obviamente que numa sequência, o que é que a gente está querendo dizer com isso. Né? Então, a partir de uma única imagem, né? Sem problema algum. Posso escolher fazer algo por proximidade, quando vocês batem um olho, o que é muito, fica muito nítido para vocês, né? Então, são exemplos distantes da odonto a princípio, mas só para que a gente entenda que é o dia a dia da gente que a gente vai usar, né? Então, quando eu olho esse teclado, eu entendo que existe um ritmo, né? De 3, 2, 3, 2, 3, e depois as outras teclas são brancas, e isso significa algo também, né? E eu vou condensando. Eu não vejo todas as teclinhas pretas juntas, porque eu vejo que tem um espaçamento maior entre 3 teclas pretas e 2. E isso é muito gritante, né? Principalmente para a gente. Eu não sei se a maioria de nós, né, que estamos aqui hoje somos todos dentistas ou em áreas afins, assim, muito meticulosos, preciosistas, milimétricos, né? O dentista tem esse viés. Então eu vejo uma diferença nítida, e eu separo isso, né? Talvez um pianista veja de forma diferente. E isso significa que a gente vai escolher também o público com que a gente vai usar o design, né? A mesma coisa se eu escolher fazer algo por proximidade. Então, eu junto 4 círculos, junto 3, junto outros 8, 2. Se isso não tiver uma lógica dentro do que eu vou fazer no todo, talvez perca a forma que o meu cérebro vai tentar juntar de alguma forma isso para que isso tenha uma lógica para mim, né? Então, que a gente, se for abusar dessas formas geométricas e não houver muito sentido no que eu estou fazendo, talvez demore muito mais para a pessoa entender o que você está querendo passar do que se você usasse outra forma para chamar a atenção da pessoa, tá? Eu acho lindo esse, é um princípio da continuidade, que a partir da escrita ele faz um desenho, né? Simplesmente escrevendo, então ele dá relevo, ele dá contorno. Eu vejo uma dobra no edredom, eu vejo um travesseiro sendo formado apenas com a escrita, né? Então, não sei se todos enxergam, obviamente, eu acho que sim, só que depende da velocidade, né? Com que a gente vê, e é tudo sendo escrito. Então, que a gente saiba fazer as escolhas, mais uma vez, né, comprovado como o cérebro junta e agrega essa informação. Ah, e tá aí o fechamento, né? Carrefour e a letra C. E obviamente que a partir disso, eu vou falar isso lá no finalzinho, depois de um tempo, quando a gente tem uma marca muito sólida, eu não precisaria escrever o Carrefour, a marca já me levaria a informação toda, e aí eu também faria com isso uma outra forma de reconhecer algo só pelo design, né? A segregação, né? Então eu vejo uma maçã e vejo o perfil de 2 pessoas. Vejo um coração que poderiam ser 2 sementes, né? Então são esses jogos, né? Essa maneira de brincar com o cérebro da gente a partir das teorias. Não sei se vocês veem rapidamente também o perfil e uma vista frontal de uma pessoa. Então eu acho essa imagem para mim ela é fantástica. E, mais uma vez, a gente pode usar bem disso daqui para frente, né? E o símbolo clássico não precisa estar escrito. Acho que se eu perguntasse para qualquer pessoa, todo mundo conseguiria me dizer a quem se remete essa imagem, a que marca, né? Não tem os últimos traços, então eu não tenho os riscos das pernas, mas eu sei que é um homem, um cavaleiro, que é a marca da Johnny Walker, e não precisa ter rosto. Então, que a gente, né, o desenho e, obviamente, que a consolidação de uma marca faz isso.
Existe, então, a unificação. Eu posso, a partir de uma ilusão, né, complementar, e eu consigo imaginar que aí tem uma lâmpada. Existe também uma técnica que é usar duas imagens para fazer a soma de informações. Então, são duas armas, duas pessoas dando as mãos. Então, acho que são formas de se divulgar uma informação, né? Muito bonita. Então, sabendo que o cérebro vai reconhecer, né? E é óbvio que com o tempo a gente foi fazendo um repertório, desde a época em que a gente foi alfabetizado, as nossas experiências, o que a gente lê, o que a gente vive, com quem a gente convive, apreciar a arte, faz com que a gente tenha uma biblioteca de imagens já registradas. Então, quanto mais vocês observarem e mais vocês assimilarem do que está sendo dito, tentar entender, né, onde a pessoa queria chegar, fica mais fácil depois criar o seu estilo também, né? Eu deixei a marca dos Antunes porque eu acompanhei um pouco o processo criativo e eu entendo, né, que se ela tirasse, se eles, né, o Leonardo e a Lívia tirassem o Antunes, que hoje está aí porque a logo é toda, né? Mas que a gente entende que existe uma letra A, né, misturada ao DNA, que faz todo sentido para quem conhece o grupo, né? Então, a pessoa que fez a logo foi muito feliz, né? E tenho certeza de que eles levaram a pessoa a essa escolha. Então, daqui a um tempo, ela pode colocar só o DNA, que as pessoas já vão reconhecer. Isso se une à cor também, né? Que eu acho que é uma cor que a gente vai ver lá na frente muito interessante. E o design, ele tem vários princípios. Não são difíceis, acredito que todos depois vão falar, nossa, era isso, né? Porque quando eu fui estudar, eu fazia de forma intuitiva, e aí eu fui ver que tinha nome, tudo tem uma lógica, e na verdade acho que a gente já aplica tudo, acho que a gente só não tem coragem de arriscar, né? E eu arrisco, assim, eu tenho, não vai acontecer nada, eu arrisco, acho que é interessante. Então, o princípio são 6, e eles valem para a parte de slides também, né, apresentação oral, que o design ele trabalha com hierarquia, alinhamento, proximidade, grupos, contraste e balanceamento. Então, eu vou começar brincando que a hierarquia significa colocar as coisas em ordem, e nesse caso pode ser do menor para o maior, pode ser alinhando, e assim eu faço uma hierarquia em outro sentido, depende do que eu quero, né? Eu queria sugerir que aqueles que são mais curiosos acompanhassem essa página. Eu descobri essa página recentemente, é de um moço design, e ele fala muitas coisas interessantes. Eu até trouxe algumas porque estava pronto, e eu acho que a gente tem que multiplicar o que a pessoa fez, e ele é, obviamente, que mais conhecedor do que eu. Então, ele fala na página sobre os princípios do design. Ele nem escreve tanto, porque os desenhos eles falam por si só, né? A hierarquia significa a gente colocar tudo em ordem e dar valor ou dar visibilidade àquilo que eu mais quero que seja lido e entendido. E que se eu não souber fazer hierarquia, eu posso ser mal interpretado, eu posso não passar a informação que eu precisava, por uma simples falta de organização de tamanho de fonte, escolha da fonte, cor da fonte, né? A proximidade, então, o cérebro sempre vai tentar aproximar as informações para que ele faça uma leitura geral e tenta entender o todo. Então, se vocês deixarem coisas próximas que não deveriam ser lidas junto, até o cérebro ler, ver que não faz sentido e separar, vocês perderam um tempo, né? Então, entender que a proximidade ela é boa quando ela tem que estar, mas ela é perigosa ou ruim, né? Desnecessária, improdutiva, não sei nem qual é a palavra, quando a gente aproxima e não é para ser. Contraste chama atenção também, a gente tem que saber que as cores elas impactam muito na nossa vida, na forma como a gente absorve as informações, eu vou falar um pouquinho mais à frente. O alinhamento a gente está mais acostumado, porque a gente hoje vive, né, o universo do Word e as escritas,
mas ele vai além, porque ele também faz a hierarquia. Então, dependendo da forma como a gente escolheu o alinhamento, a gente mexe na hierarquia, e isso é importante que vocês reconheçam. Os grupos, né, eles trabalham paralelo à proximidade, então se eu fizer grupos e escrever embaixo, isso significa algo para aquela pessoa que está lendo, e se você não estiver perto e não puder explicar, a pessoa pode entender de forma inadequada. E sempre que possível, fazer as coisas de forma balanceada, porque a gente tem uma tendência de, ao fazer as leituras, procurar o equilíbrio, né? Então, se a gente fizer algo e puser muito num canto direito, superior, por exemplo, e deixar todo o resto do painel muito vazio, não vai ficar tão claro como se eu tivesse feito nas duas diagonais, ou se eu tivesse centralizado, ou se eu tivesse posto um em cima do outro. E aí eu vou tentar entender por que é que você, tendo todo aquele espaço do painel, usou só um canto. E talvez esse tempo que eu gaste para tentar entender isso me faça perder um pouco do interesse pelo que está exposto no painel, né? Então, na verdade, a gente tem que bater o olho e tudo tem que agradar. Eu digo que o painel tem que mais ou menos abraçar a gente tem que se encantar quando a gente olha e falar, nossa, que ideia, ficou lindo. E tem alguns que são muito clássicos, que não vão ficar lindos, mas são agradáveis, tá? Então eu gosto dessa brincadeira, tá? Rodou muito na internet, e ela comprova a importância da hierarquia. Obviamente que foi feito de propósito, é maravilhoso, né? Você está passando numa rua e você lê uma placa que é alguma coisa com sexo grátis, né? A escolha da fonte, as cores, o tamanho da fonte, não te faz entender, né, a princípio, o que é, mas te faz querer ler o resto. Então, nossa. E aí, quando a gente chega perto, a gente lê que é a troca de 4 pneus, independentemente do sexo, né, você ganha grátis uma troca de óleo. Então, cuidado na hora que vocês forem fazer o painel, porque se vocês escolherem fontes que chamem a atenção, né, sem perceber, aqui foi feito de propósito, né, mas a gente obviamente que vai errar sem querer, cientificamente. Duas grandes palavras, quando muito chamativas, se eu olhar de longe e elas se somarem, eu posso interpretar de forma inadequada o trabalho, né? Então, ou se eu quiser fazer uma graça, funciona. E isso resume, então, que não sei se vocês estão seguindo essa ordem de ler a caixa branca, né? Você vai ler isso aqui primeiro. Por uma forma automática, a gente abaixa os olhos, abaixa de novo e depois sobe. E existem algumas lógicas para isso, de que, obviamente, o contraste vai chamar a nossa atenção no primeiro momento, e depois o tamanho da fonte. Então, eu trabalho com cor e com hierarquia. Oi? Não é que não? Então, vamos. Então, a primeira coisa para o nosso painel é, na hora da gente poder escolher a hierarquia, é descobrir se o evento vai exigir um painel do tipo retrato ou paisagem, né? E daí a gente vai trabalhar a hierarquia. Então eu vou fazer como? Eu vou começar com um cabeçalho obrigatório, vou dividir em 2 colunas, se for retrato, e se for paisagem, eu vou perder toda essa extensão em cabeçalho, porque se eu fizer um cabeçalho só em uma coluna, pode ser que não fique tão agradável esteticamente. Ou eu posso trabalhar em pequenos blocos, dividindo. Observem que tudo será simétrico, tá? E se for assimétrico, a gente vai precisar fazer algum tipo de sinal, algum tipo de escolhas do design que ajudem o leitor a ir para o caminho que você quer, já que tudo foi fragmentado fora do padrão, né? Então, qual que é o padrão nosso? O nosso padrão é sempre ir ao canto direito, superior, correr em horizontal até o canto, do canto esquerdo para o canto direito, voltar para o canto esquerdo e para o canto direito, porque a gente lê nesse sentido, né? Então, a gente está pré-condicionado a fazer essa leitura ocidental. No Oriente, seria diferente, né? Mas, se eu for mudar essa regra, eu preciso avisar. E eu não preciso avisar falando, olha, vou mudar. Não, eu vou fazer ou um
degradê diferente, ou eu vou mudar as cores, ou eu vou colocar números, mas tudo dentro do padrão daquilo que a gente vive em sociedade. Então, são formas, não é subliminar, mas são formas da gente conduzir o leitor em algo que a gente não está perto e que tem que ser autoexplicativo, né? Então, eu posso deixar o cabeçalho, fazer 2 blocos, um grande bloco, 2 blocos pequenos. Na paisagem, posso separar. Isso tudo depende do conteúdo que a gente vai usar. Então, é necessário que vocês já tenham em mente tudo que vocês querem colocar para tentar dividir. Pode ser que vocês dividam várias vezes até ver o melhor desenho e o que fica mais agradável. Mas são formas já reconhecidas e que todo mundo espera encontrar. A graça está em fazer diferente disso, né? Que é o que eu gosto. Eu gosto de não seguir o padrão, porque eu acho que a gente chama mais atenção e talvez fique legal. Às vezes a gente erra, mas na maioria das vezes a gente passa bem. E aí vem a escolha da fonte. Então eu sei mais ou menos a diagramação, a gente vai ver os painéis a seguir, e vem a fonte que não pode ser uma salada, né? Existe uma regra dentro do design que a gente não deve usar mais que 3 fontes, no máximo 4, e que elas têm que se completar. Então aqui eu deixei uma fonte, e eu vou mostrar já para vocês o significado dela, uma sem serifa, uma manuscrita, eu troquei a cor, eu sobrepus uma outra, mas não é mais que isso. E a escrita embaixo dos 4 tópicos é igual à primeira fonte ali, escrito como montar os painéis. Não dá para fazer uma salada, porque eu deixei a marca Antunes, que tem uma outra fonte também. Então, se eu tivesse mexido muito, talvez incomodasse um pouco, né? No painel não incomoda tanto, porque é muito rápido que a gente faz a leitura. Mas o olhar global fica ruim, tá? Então, existem 1000 trabalhos sobre tipografia. Se vocês derem um Google, é um universo lindíssimo, né? E a mais clássica delas é a Times, a mais usada, se eu não me engano, é a... Agora eu esqueci o nome. Helvética, né? Mundialmente reconhecida. Só que tem alguns detalhes muito importantes, principalmente para a gente que trabalha com modelos impressos e online. Então, de maneira geral, as fontes elas são divididas em 4 categorias, com serifa, sem serifa, a fantasia, ou essa mais engraçadinha, e as manuscritas. Existe uma indicação do design e do jornalismo de maneira geral que as fontes com serifa não sejam usadas em nada que é digital. Então, se a gente for para um evento online, é importante que vocês não escolham a Times, por exemplo, né? Um dos exemplos clássicos, porque a fotografia, né, o design, a parte de luz e imagem do design, diz que essa fonte ela estoura, e aí a gente tem mais dificuldade de ler, principalmente quando a gente faz contraste com fundos escuros. Então, a primeira lição é, toda vez que vocês forem a um evento online, procurar não usar as fontes com serifa, ou se for usar, que seja um texto curto, de breve leitura e interpretação rápida, que a gente não faça, por exemplo, a introdução do trabalho toda numa fonte com serifa, que a gente use uma outra fonte, que normalmente é a sem serifa, que é a mais agradável. A fonte fantasia manuscrita eu gosto de usar para chamar a atenção dos capítulos. Capítulos são resumo, introdução, objetivo, material, método, resultado, conclusão, referências, né? Porque eu destaco da sem serifa para todo o restante do texto. E aí fica um desafio para vocês de que eu poderia ter escrito. Ai, a gente animou o negócio. Eu poderia ter feito aquele nosso segundo slide, eu poderia ter escrito ele todo assim. Só tem 2 fontes. E eu queria que vocês me dissessem, vocês não vão falar agora, né? Mas na hora que eu sair daqui, o sentimento de ler esse slide desse jeito e desse jeito. Se para vocês tem diferença, né? Pensem aí, depois vocês vão me contar. Então, eu usei fontes diferentes. No anterior a esse, todos da mesma cor. Nesse, eu usei com cores diferentes. Todo o contorno é arredondado. A palavra grega traz as cores do desenho. Então, eu faço uma fusão de informações. Talvez eu tenha conseguido fazer com que vocês
ao ler o agregar, né, o agrega, voltassem aqui ao cérebro, e dependendo daquilo que eu quisesse dizer, vocês entenderam tudo. E tem pessoas que vão querer fazer um trabalho desse jeito aqui. Não é ruim, né? Mas talvez não tenha abraçado, como eu digo, todas as pessoas, né? Aí são escolhas também. Tem assuntos que precisam, né, desse tipo de fonte, desse tipo de cor, e tem outros que não. Isso também depende do tema do trabalho que vocês estão fazendo, né? Não dá para a gente querer usar letras que nos remete a algo muito infantil, por exemplo, e eu faço um painel sobre idoso. Não vai combinar porque são opostos, né? E talvez não soe bem, não fique bem. Então fica também uma dica, é o mesmo site, o Check Design, é esse mesmo moço, ele indica alguns sites. O que que eu faço, né? Faz tempo que eu não faço, mas normalmente eu busco renovar as aulas, mexer nos meus painéis. Eu sou de fase também de painel. E esses dias eu estava olhando, né, para montar a aula. Teve uma fase que eu estava muito post-it, agora já não estou mais. E eu criei uma pasta dentro do meu computador que chama assim, material de base. Dentro dessa pasta tem imagens, fontes e paleta de cores. Depois, na hora que eu terminar, eu vou abrir meu computador e vou mostrar para vocês, tá? Então, toda vez que eu estou à toa, ou eu olho alguma coisa e acho aquela fonte linda, por exemplo, eu posso fazer um print, que eu aprendi recentemente também, e existe um aplicativo no computador que, se você coloca esse print, ele diz qual é a fonte, se você não souber. E aí, depois você vai numa dessas bases e baixa a fonte e vai deixando lá no seu computador. E, obviamente, que tem que usar, né? Então, assim, eu aprendi também que não adianta baixar 50 fontes, porque a gente usa 5, 6. Então, acho que a gente pode fazer baixa, mas reconheça quais são as fontes que você tem e efetivamente faça testes. Então, assim, eu faço até hoje. Eu vou escrever um título de um trabalho, eu escrevo ele com várias fontes, para eu ver qual ficou mais bonito. E depois eu padronizo o restante do painel a partir da fonte. Normalmente o título é onde eu quero chamar bastante atenção, e depois tem um design todo, mas menor, porque a fonte é menor, do resto do painel, tá? E a paleta de cores que eu aprendi e venho aprendendo muito, eu gosto muito do assunto. Existem milhares de livros e textos que vocês podem procurar na internet que fala sobre a psicologia das cores. E esse, particularmente, esse slide é o seguinte, eles tentam explicar para a gente as cores e nos unir às marcas, para que a gente entenda o que, que a marca, quando estudou e paga-se fortunas para se chegar a esse resultado final das marcas, né, escolher essas cores. Isso é muito interessante. Então, depois, para aqueles que quiserem, eu passo para a Lívia alguns textos, algumas indicações de livros, para que vocês possam zapear e olhar, que eu acho que é bacana, né? De maneira geral, isso é muito característico meu. Eu, por exemplo, eu não uso o vermelho. Quase nunca, raramente vocês vão me ver usar o vermelho. Porque ele nos remete a uma emoção que não é aquilo que eu estudo, não é aquilo que eu quero que seja sentido, principalmente por perigo, por uma excitação, por algo muito frenético. Eu sou mais mansa, então assim, o vermelho me incomoda, inclusive. Mas, dependendo daquilo que vocês estiverem fazendo, é super interessante. Então, uma vez eu orientei um trabalho sobre erosão com Coca-Cola. Eu baixei a fonte da Coca-Cola e fiz a apresentação do TCC, né, juntamente com os alunos, com a fonte da Coca-Cola nos capítulos. E, obviamente, que a apresentação inteira era vermelha e branca, ou vermelha, branca e preta. Mas, pontualmente, porque eu queria que a pessoa se lembrasse da Coca-Cola. Então, tinha aquele símbolo da Coca bem clássico, né, que está aí na foto. Eu gosto da azul, e por sorte a logomarca da UF é azul, então vocês vão ver que a grande maioria dos meus painéis são azul. Me acalma, efetivamente me acalma a cor. E ela está associada à confiança, essa questão de calma, de infinito, de profissionalismo. Gosto do branco, uso muito fundo branco, mas na verdade eu uso por questões financeiras. Quando os eventos eles eram presenciais, o fundo escuro custa muito caro para plotar,
Então, eu criei como uma regra sempre fazer o fundo branco porque é mais barato. Agora que está ficando online, a gente pode arriscar em outras cores também, né? E a gente tem as últimas 4 cores também clássicas e que a gente tem que tentar usar ao máximo ou tentar juntar a outras tantas interessantes, porque são as mais reconhecidas, né, pelo nosso cérebro. Existe várias formas, aí isso aqui é um outro desenho, um outro anagrama que tem no Google e que explica todas as cores, e é importante que a gente reconheça, porque todo mundo, por exemplo, que olhar o roxo vai fazer algumas associações, toda vez que alguém juntar o amarelo vai fazer outras associações, né? Mas que a gente saiba usar estes aplicativos, esse é um deles que eu tenho, chama-se Adobe Color CC. Então, vocês veem que aqui em cima na imagem eu pus os mais usados. Essas paletas, elas já estão prontas, então vocês podem só explorar ou criar. Se vocês forem ao ladinho ali do Adobe Color CC, tem criar, explorar meus temas. No criar, você escolhe 2 cores e ela faz a paleta de outras, põe outras 3 cores que combinam. Então, isso é interessante. Ou se você não tem criatividade nenhuma, você vem no explorar, pega as mais usadas. Existe um hall imenso de cores para vocês usarem. Quando a gente for fazer oficina, eu vou explicar como é que depois eu copio essa fonte onde eu quero, né? Existe uma ferramenta no PowerPoint, que é um conta-gotas, que quando a gente recorta essa paleta, deixa ela do lado lá do slide, e a gente usa o conta-gota, a gente transfere essa cor, sem precisar ficar procurando naquela cor imensa, a gente transfere diretamente. Talvez vocês até já saibam fazer isso. O Canva tem ajudado muito, né? Então, também desse site, desse moço, alguns perfis em que as pessoas ficam publicando várias paletas, talvez quando eu vou lá, dou uns prints e coloco aí no meu computador. E aí, quando eu vou montar um painel ou uma aula, eu trago essas fontes e faço a minha apresentação toda, o meu painel todo a partir dessas cores. Porque senão também vira uma salada de frutas, né? E aí não é tão agradável. A não ser que o objetivo seja ser bem colorido. Então, eu vou mostrar 2 ou 3 exemplos de formas diferentes de se enxergar a mesma coisa, tá bem? Então, esse é um painel que uma pessoa me mandou, um aluno meu, para eu dar um ok para a pessoa mandar plotar. Observem, a gente vai fazer eu tampei o nome da pessoa, né? Não teria problema algum, mas em respeito, né? Tirei. Tá bonito, tá, gente? Tá ótimo, mas eu quero mostrar como é que eu vejo. Então, a gente sempre vai colocar a logomarca, eu tenho por hábito colocar a logomarca da UF à esquerda e normalmente a do PET ou da disciplina que eu tenho optativa à direita, né? Reza a lenda que existe uma hierarquia de que a gente deve fazer nesse sentido. Se eu tivesse que usar o brasão do Brasil, seria o brasão do Brasil à esquerda e o da UF à direita. Observem que no painel eu separei por caixinhas, porque eu quero que o cérebro entenda assim, isso é uma coisa, essa caixinha é outra coisa, essa caixinha é outra coisa. Mas eu também poderia ter feito um com caixinha, um sem caixinha, um com contorno, eu quero dizer, né? Porque o cérebro entenderia essa alternância a partir daqueles princípios que a gente viu, né? E aí a pessoa disponibilizou desse jeito, eu olhei, tá bom, poderia plotar tranquilamente, tá? Usou tons de azul, tom sur tom, não tem problema, poderia ter usado cores análogas, complementares, e aí eu fiz um painel um pouquinho diferente. Essa jornada permitia que o título não fosse todo em caixa alta. Fiz numa letra mais difícil de ler, mas para o que eu estava querendo, eu achei que ficou mais delicado, eu achei que ficou interessante. O que eu fiz? Eu fiz só linhas, separando então os tópicos. Eu tirei o resumo, porque a norma também autorizava, com isso eu ganhei espaço para distribuir melhor a informação. E eu usei imagens, né? Materiais e métodos, por exemplo, do anterior, não é tão claro, eu teria que ficar lendo. Quando eu olho esse, eu vejo que tantas pessoas, um dentista, uma ficha com um dente, um negocinho de um dente, 2 radiografias. Depois, obviamente, que lendo o restante, com muito menos texto, eu me fiz entender. Existe um checklist abaixo, então eu pus um desenho com um tiquezinho,
E os resultados que, para mim, né, são muito importantes para uma interpretação de um painel, eu chamei mais a atenção, distribuí melhor as informações e mexi com as cores, né? Usei um vinho com o azul para mostrar as diferenças de um acompanhamento mais longo. Então, eu quis separar os anos, no caso ali é o satisfatório do insatisfatório, para que chamasse bastante atenção, tá? Então, isso é uma maneira de enxergar um mesmo painel. Não tem certo ou errado, mas são jeitos, né, de ver. Esse é um painel de um painel num formato diferente. Eu tentei trazer um pouco de cada experiência que eu já tive. O relato de experiência é um painel difícil de se fazer. Os alunos, né, fizeram uma fonte numa cor vermelha, deixaram a logo das duas, né, do PET e da Amazonas Visão com as cores que são, e blocaram, né, em 3 tópicos a informação. E me incomodou, primeiro, porque o conteúdo do meio está muito, muito redondo em relação aos de baixo. Não sei se isso incomoda vocês. A mim incomoda, né? Então, eu puxaria para que todos tivessem a mesma borda. Mas como as fotos também estão muito retas, eu pensei em fazer um pouco diferente. E aí, eu fiz desse jeito. Eu fui no Google, nessa paleta de cores, e eu acho que eu coloquei, tipo, indígena, uma coisa assim. E aí veio uma cor, uma paleta, né, 5 cores, que remetia a um desenho indígena. Então, eu trouxe as cores e fiz. Separei a introdução, veja só, eu fiz um fundo, um sem fundo, e depois eu mexi nas fotos, pus moldura, pus todas do mesmo tamanho e juntei as fotos, aquelas que representavam a etapa 1, que da esquerda estão juntos, mas eu não sei até onde ela vai, porque não tem proximidade e não tem o mesmo tamanho. Então, olhando da esquerda, eu não saberia para onde olhar depois que eu olhasse aquelas 4 primeiras fotos. Mas quando eu escrevo etapa 1 e mudo o fundo, tá vendo? Tem 3 tons de fundo, né? Então eu sei que ali são fotos que devem ser vistas juntas. A etapa 2 e a etapa 3. E aí eu, de uma forma proposital, eu mudei a moldura da 3, porque eu queria que ficasse claro que ali estava a experiência verdadeiramente dos alunos. Então, na experiência, não tem moldura a foto. Talvez tenha sido imperceptível. É aquela coisa que eu falei. Se eu tiver que explicar muito, falhou. Mas, para um bom observador, e quem chega bem pertinho vê que é como se a foto estivesse recortada, né? Então, existe uma outra forma de se falar sobre essa experiência, né? E eu tirei as bordas que estavam me incomodando, né? E deixei tudo mais reto. E mantive a fonte lá do título, porque vinha dentro dessas cores, até a roupa da Índia, né, dessa menininha, mas eu diminuí o tamanho. Observem que eu disse a mesma coisa, mas num tamanho menor. Quando a gente faz um título muito grande, ou a gente aumenta a fonte da UF, da logo da UF, ou o nome do autor vai ficar longe e a gente começa a comer o painel, né? Gasta muito espaço escrevendo o título, autor, instituição, e-mail, e perde espaço para o painel. Então, eu prefiro fazer a fonte ficar menor, sem que a gente chame tanta atenção da gente. E não sei se vocês estão observando, eu diminuí a fonte da ONG, essa fonte azul, verde, porque ela tem importância, mas na hierarquia, ela não é mais importante que o PET e que a UF. Então, eu diminuí o tamanho dela. Ela ajudou? Ajudou. Mas quem fez tudo isso fomos nós, então eu deixei um pouquinho menor, mas está lá. E aí eu apaguei, não está aí também, mas tem a foto do aluno, né? Que eu deixei do tamanho da fonte do Amazonas Visão. Tá? Então são detalhes, mas que talvez sejam interessantes. Esse é um outro painel. Observem que essa que fez na horizontal 2 itens, em coluna, e voltou para 2 horizontais. Ótimo, não tem problema nenhum. A pessoa escolheu os tons roxo com preto, sem problema, sem muita conversa. Tem 2 ou 3 fontes só. Quem chegar perto desse painel lê, entende, tá tudo ótimo. Mas a pessoa era uma graça. Eu falei, nem combina com você esse painel, né? E aí eu fiz um painel um pouquinho diferente.
troquei a fonte do título, peguei uma outra paleta de cores. A menina tinha escolhido, né, o roxo, a aluna, então eu mantive, né, porque por alguma razão aquilo era interessante para ela, e fiz algumas mudanças, colocando mais imagens, infográficos, cores, e separando com essas caixas que eu acho que dão uma certa harmonia, né? E, Ângela, oi. tem uma pergunta aqui no chat da Yasmin. Hum. Ela está perguntando se você faz essas modificações pelo PowerPoint mesmo ou se você também usa o Ai, não Canva. uso o Canva, gente. Eu sou das antigas, eu uso o PowerPoint. Assim, eu gosto do Canva. Eu até, meus alunos do PET usam muito, eles me mandam um atalho, eu vou lá, olho, mas eu gosto do antigo. Eu gosto, eu me virei bem. Acho que eu preciso aprender a usar o outro, eles usam bem mais que eu. Dá para fazer tudo no Canva isso, tá? E, Ângela, só me metendo aqui, mas será que no Canva tem como dar aquela proporção, caso precise plotar o painel, né? Dá sim. Porque, na verdade, a gente salva em TIFF, ou a maior. Só que aí a gente tem que pagar, né? Tem que ser assinante para alta. Ai, gente, como é que fala? Não é magnitude? Alta resolução. E aí não tem problema nenhum. Os alunos fazem bastante coisa lá já. Eu é que gosto do meu e dá certo. Eu já não faço mais painel, porque agora eles fazem, eu só olho e falo, ai, que lindo. Antigamente eu fazia muito, agora eu já não faço. E quando eu faço, agora eu faço mais aula, mas quando eu faço eu continuo usando, eu uso PowerPoint, viu? Eu já tenho assim, por exemplo, esses bonequinhos, todas essas cores, essas combinações, menino, menina, mãe, pai, mãe, menino, eu tenho todos no computador. Aí, se eu quero fazer alguma coisa, quero chamar atenção, eu vou lá, pego, coloco aí e escolho. Eu acho que agora meu maior hobby é ficar escolhendo paleta de cor e fonte. O resto vai. Né? Tem mais uma Pode pergunta. perguntar. A Antônia está perguntando como que coloca a moldurinha nas bordas da foto do relato de experiência. Eu acho que tem. A hora que eu fechar aqui, eu vou abrir meu PowerPoint, meu Keynote e mostro. Mas tem um lugarzinho que você escolhe como é que você quer as bordas. Eu acho que o PowerPoint tem que ser a partir de né, geração. Como é que fala, gente? Ai, como é que é? Uma edição, número. Tipo, tem Windows 10, Windows XP. O PowerPoint tem essa coisa também, que agora eu esqueci como é que chama. Que também tem a opção. Se o pessoal do PET estiver A aí, eles sabem. versão, né? A É tipo versão. a versão, é isso mesmo. Mas tem um outro nome isso, gente, não é versão também. Agora eu esqueci, tá? Mas é de lá que eu coloco. Mas, por exemplo, para quem não consegue, pode fazer um quadradinho branco e colocar a foto dentro. Antigamente eu fazia assim. Esse meu computador, ele tem a moldura, então para mim ficava fácil. Mas se precisar inventar, eu invento. Né? Eu faço bem braçal. Porque eu não domino, tá, gente? Os alunos dominam muito mais que eu. E aqui são alguns painéis, se precisar você fala, viu, Júlia? E aqui são alguns outros painéis que eu trouxe por curiosidade, de maneiras como a gente faz. Então, eu trouxe um com fundo escuro, um com fundo claro. Olha, como eu disse lá, o símbolo do Brasil à esquerda, o da UF à direita, o, o título, né? Tem eventos que determinam o tamanho que tem que ser, outros não. Isso depende, então tem momentos que a gente tem até o layout pronto, que eu particularmente ajudia muito quando faz o layout pronto, porque a gente fica muito fixo aquilo, né? Mas são formas de distribuir. Observem que nas fotos do relato, né? Coloca só A, B, C, D. A pessoa chega ali pertinho, olha, entende tudo. O fundo preto é lindíssimo, principalmente para relato de casa, né? Eu gosto muito quando é com foto. E à direita tem um painel clássico com tons de azul. Eu fiz os tópicos são remete a algumas informações relacionadas ao título. Na revisão, se vocês observarem, tem a logo do PubMed, a logo do Cielo. Então eu não escrevi a palavra, eu peguei as logos para deixar mais leve, mais engraçadinho. Existe uma escova com pasta, porque ali eu queria que ficasse mais nítida a questão da higiene. Nos artigos tem uma equipe unindo aqueles 4 balões.
Isso também existe uma explicação, porque eu quero que a pessoa leia tudo aquilo junto. Então, se eu não tivesse colocado a foto, talvez a pessoa lesse só 2 na vertical, né? E não entendesse que eu queria que ele fizesse uma comparação daqueles 4 balões. E fiz tons de azul sólidas no gráfico. Conclusão, uma criancinha, na referência várias outras crianças, né? Tem evento que exige as referências, tem outros eventos que não. O bom é quando não exige, porque também, né, a gente luta muito pelo espaço e a referência ocupa muito espaço. E não adianta fazer uma referência e depois não dá para ler, porque aí perdeu o objetivo, né? Então aqui eu vou deixar outros painéis para vocês verem. 2 clássicos extremamente difíceis de organizar, feitos pelos autores, tá? Então, um apresentado internacionalmente, em que precisava falar sobre uma análise... Os 2 são sistemática, e eu trouxe propositalmente, porque eu sei que a Lívia apresenta muito, e eu acho que uma das tarefas mais árduas é colocar uma sistemática em um painel, porque tem gráficos obrigatórios, tabelas obrigatórias, mas a gente pode ficar simples e autoexplicativo, né? Então, esse que está mais à esquerda, eu ainda pus eu estava numa fase do Durex ali, ó. Pus como se eu estivesse fazendo um rascunhozinho dos box plot, e o resto todos em tons de azul. No da esquerda, o evento tinha uma logo em azul, e no da direita, eu segui mais pela UF mesmo. Painéis carregados, trouxe para mostrar que tem hora que vai ser assim, não tem jeito, é obrigatório, mas é só a gente organizar as informações, né? E as tabelas, como elas estão numeradas, e as figuras, elas mesmas direcionam a leitura, né, do público. E eu tenho o oposto de trabalhos absolutamente clean, um evento de extensão, que é um evento num formato diferente, em que eu não preciso explicar tanto, então a gente fala, né, esse à esquerda, sobre as atividades do PET. Eu dividi nos 3 pilares, né, que o PET faz: ensino, pesquisa e extensão, então são 3 varais, e as fotos são as ações que se faz em cada varal, né? Então, óbvio que esse evento, qualquer pessoa que batesse o olho ia entender o que eu estava falando, porque era um evento de extensão. E ao final, eu deixei a foto do grupo, né, da equipe. Então, é um formato diferente. Fiz com vinho e azul. Eu adoro essa combinação, vocês vão ver isso várias vezes. Eu acho que é bonito. E é um gosto, né, gente? Cada um vai fazer de um jeitinho. Ali era obrigatório usar o título em caixa alta. Eu gosto dessa fonte para o título, acho que fica bonito. Da direita, um evento em que era obrigatório colocar o resumo e era um relato. Hoje eu teria feito uma breve descrição. É interessante que eu também me questiono em alguns trabalhos, tá? Então, eu acho que ali é certo que no resumo está a descrição, mas eu talvez fizesse uma breve descrição ao lado da palavra relato de caso. As figuras vão indicar como é que a pessoa vai ler, mas eu fiz no padrão ocidental, fiz foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, tá? E para facilitar para a pessoa a entender o painel. Esses foram feitos pelos meus alunos já. Eu acho que esse da esquerda foi feito no Canva, se eu não me engano. Então, a pessoa, né, o aluno quis trabalhar com o azul, usou números. Olha, na revisão da literatura tem número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele, a partir do número, te diz, caminhe por aqui, leia por aqui. Escolheu tons de azul, fez os marcadores com setas para chamar a atenção, alternou cor, né? E à direita, um trabalho científico, eu tentei trazer um pouco de tudo, em que metodologia obrigatoriamente precisa ser descrita, e se ela não for feita em infográfico, ela tem que ser em texto, como está aí, de um evento que obrigou a gente a colocar as referências, e aí ocupou bastante espaço também, mas que de maneira geral, acho que fica satisfatório. Usei uma corzinha aí, não é um vinho, mas é quase lá. Esse foi feito recentemente, os alunos que fizeram também. E aí eu já começo a usar mais infográfico, não, esses ícones. Então, esse painel à esquerda, né, no método, se vocês observarem, não tem praticamente nada escrito. Então, existe ali a aprovação do Comitê de Ética, um símbolozinho de uma universidade, a questão rural pelo trator, o campo.
a localização geográfica de onde foi feita a pesquisa, nesse mapa, a pesquisa propriamente dita, né, o prontuário, o exame clínico, a tabulação dos dados e a análise desses dados em gráficos percentuais descritivos. E os resultados também em desenhos, com uma tabela simples, objetiva, alinhada, com do que precisava. Observem que esse painel, né, esse evento, eu pus os dois juntos porque o layout era esse, obrigatoriamente, e aí eu usei as cores que o próprio painel... Eu não, né? O aluno já faz automaticamente, mas se não tivesse feito, eu ia falar, faz em vinho, porque senão ia ficar uma bagunça. Então, todos são no vinho, cinza, tons de cinza. O da direita tem a metodologia também descrita de forma cronológica, isso facilita a leitura, né? Então, a pessoa tem a seta atrás, mas se não tivesse, como eu estou acostumada a fazer a leitura da esquerda para a direita, eu também olharia o método nesse sentido, né? E nos resultados, onde precisava dar ênfase, ela fez um círculo, mas ela poderia, por exemplo, ter mudado a cor dessas duas torres, se ela quisesse. Entendam que aí a brincadeira que vocês vão fazer é como é que vocês querem chamar atenção para aqueles dois resultados daquele gráfico, né? Ela circulou, podia ter mudado a fonte, podia ter mudado a cor, podia ter alargado a torre. Isso fica a critério de vocês. Outros dois trabalhos, dois relatos. Eu gosto de trazer os relatos, ou de mostrar os relatos, porque quando tem muita foto, fica muito difícil fazer tudo caber. Então, eu trouxe um bem clássico à esquerda e um bem diferente à direita. Observem, né, as fotos da esquerda, todos do mesmo tamanho, o mesmo espaçamento entre as fotos, bastante simétrico, bastante agradável de ver. E o relato em duas linhas, usando o mesmo espaço, né? Se eu tivesse escrito relato de caso e não tivesse escrito nada, esse espaço em branco ia ficar vazio. Então, eu fiz a descrição de quem é o paciente, a idade, a queixa, pus a imagem da resina, então eu não preciso escrever que eu usei aquela resina. A imagem da bisnaga está ali, então a pessoa vai ver o título, vai ver a bisnaga, vai entender, ela usou essa resina. Tá. Que era o objetivo, era um lançamento na época. E embaixo, tem a foto tem 1, 2, 3, né, até o 9, e embaixo, ao lado de cada número, tem a descrição clínica do que foi feito, né, de maneira resumida. Também usei vinho e cinza e azul. E o da direita foi num evento, eu não me lembro os eventos, tá? Mas foi uma sensação porque eu quis mostrar uma abordagem multidisciplinar, como se todo mundo estivesse pensando, fazendo um brainstorm numa lousa, e marquei, né? Bloqueei as fotos pelo tempo em que a gente estava trabalhando nesse caso especificamente. Tá? Então tem a descrição do caso ali perto da foto da criança, as especialidades estão em laranja e a evolução do tratamento pela idade. E tem um vermelho, que eu pus de propósito, porque ali era o foco do trabalho, porque tinha que acompanhar o crescimento da criança, a cronologia de opção. Então, eu pus vermelho porque eu queria que fosse dada a atenção, né? Se não tivesse dado atenção, eu possivelmente não teria usado a cor vermelha. A minha fase post-it aqui à esquerda. Nossa, já achei tantos aqui no meu computador, gente. Adorava. Então, eu marcava sem linha, mas quando eu capitulava, né, eu punha os capítulos dentro do painel, eu separava para a pessoa a leitura. Essa fonte, ela só fica bonita no impresso, tá? No online não dá para colocar a fonte manuscrita, não fica bonito. Eu vou falar isso lá no final um pouquinho, de vocês fazerem os testes. O relato de caso, então, existe uma sequência de fotos, todos com legenda. A legenda tem que ser breve e suficiente para a pessoa entender, tá? E tem um aqui na direita, recente, em que uma aluna fez uma revisão da literatura. E eu estava cansada de fazer as tabelas, aquela tabela autor, data, ano, objetivo, resultado, conclusão. A gente fez essa revisão junto com a discussão e eu separei em blocos, né, junto com ela, as informações ao redor da marca. E todo o painel, as cores são tiradas com aquele conta-gota do verde do produto do Sanchen. Tá? E eram obrigatórias referências, olha o tamanho.
Mas eles têm, cada um tem um desenhinho, né, de informação, tem um microscópio, tem uma localização, relógio, pessoas, tem o joinha, tem o ruinzinho, porque são as análises críticas dos trabalhos, tá? Um formato diferente. E esse eu trouxe porque eles são o mesmo caso, descrito de formas diferentes ao longo do tempo. Então, não tem certo e errado. Eu posso fazer um clássico, como está à esquerda, ou eu posso fazer um pouquinho diferente e mudar a organização das fotos, mudar a cor. Olha como a cor muda e a forma como eu mexo nas fotos muda tudo. Obviamente que o da direita tem mais fotos porque tem mais tempo de acompanhamento, mas é a mesma criança se vocês compararem as imagens, tá? Então, não tem... São momentos em que a gente faz as escolhas, né? De como é que a gente quer trabalhar. E esse painel que tem esse odontopediatria escrito aqui na vertical, foi uma... Acho que é a próxima, não é? Eu vou mostrar já para vocês. Deixa eu passar ali para frente. Deixa eu ver. Eita, travou tudo, que eu acho que é muito. Pera. Tá aqui, ó. Foi um evento, e eu acho que isso é legal para vocês do grupo, um evento em que muitos alunos foram. E eu queria muito que deixasse muito a marca da UF. Então, cada painel ficou de uma cor e cada um escreveu pediatria de uma cor. Então, todo dia, quando você chegava no salão onde tinha um painel exposto e você via, isso fazia falar, nossa, é aquele grupo. Nossa, é aquele grupo de novo. Então, ficou bem característico. Eu não me lembro em que evento que foi, mas foi assim, todo mundo reconhecia. E eu deixei aqui no cantinho à direita, porque os relatos quebraram um pouco o meu design, porque eu não podia colocar ele na vertical, porque ele comeria o espaço das imagens. Então, eu deixei embaixo. Dificulta um pouco a leitura, talvez hoje eu não fizesse assim, mas eu queria que todos estivessem iguais, então eu acho que é uma forma de vocês marcarem o grupo, quando o grupo está presente em algum evento, né? E esse é um dos mais diferentes que eu fiz, eu até fiz um Zoom. Esse trabalho foi apresentado num evento bastante importante, com uma revisão de literatura extensa, mas muito extensa. E como a gente estava discutindo método, eu fiz uma linha do tempo e marquei, né, nessas bolas em azul, os autores que foram analisados, e as metodologias eu fiz em bolinhas menores, né, porque era o foco do trabalho. E depois, assim, todos têm as mesmas pastas, então tem um grupo que estudou só 3 pastas, um grupo estudou 2 pastas, outro grupo estudou uma pasta, um usou vinho, o outro usou café, o outro usou chá. Então eu fui buscando os desenhinhos, açaí, Fanta, chá verde, e colocando aí dentro. O painel era bem grande, então chamou bastante atenção. É diferente, pode dar certo, pode não dar, mas eu acho que a gente sempre tem que arriscar, né? E onde estão os livros empilhados são artigos que estão no estudo, mas que eram revisões de literatura, tá? Então, de maneira geral, quando a gente começa a fazer um painel, a gente tem que ter uma lista, né? Esse é o checklist que eu tentei sumarizar tudo o que eu penso quando eu vou montar um painel e vocês precisam fazer, é ler as normas, né? Eu acho que a gente não pode fugir às normas nunca, aceitar as normas, né? Ficar dentro daquilo que é previsto. Vocês possivelmente estão muito acostumados por viverem os eventos que a UF faz. Então, eu sempre leio, vejo as dimensões, vejo se tem exigência do título, o tamanho da fonte, se tem que ser em caixa alta, se eu posso fazer mais livremente. Acho que isso é importante. Descobrir se eu posso usar um layout que eu quiser, ou se tem as cores fixas, né, e o modelo para baixar, e aí a gente tem que aceitar e usar as cores do pré-determinado para fazer o nosso ficar bonito também. O ser impresso online impacta no tamanho da fonte, então, tudo que for online, quando vocês terminarem, né, eu falei isso anteriormente, eu sugiro que vocês conectem o computador à televisão da casa de vocês, para ver se fica realmente visível, porque às vezes a gente faz uma fonte e acha linda, mas quando projeta, ninguém enxerga o que a gente está escrevendo, o que a gente tentou passar, aí a gente gasta um tempão e a imagem, né, a informação não foi captada. E o impresso, existem tamanhos que normalmente os eventos dão, senão depois eu posso passar o que normalmente eu acho que dá certo,
E vocês também têm a Lívia, que pode falar os tamanhos, que a gente já imprimiu tantos, já plotou tantos, né? Depois que eu sei, então, se é impresso, se tem layouts, como é que são as normas, eu vou escolher as cores. Eu faço isso desse jeitinho que está aí. Eu escolho as cores, eu escolho as fontes, então eu faço o título, a primeira coisa que eu faço. E a hora que eu determino que aquela fonte ficou bonita para o título, eu faço o resto do painel. Escolho as imagens, ou os infográficos, ou os ícones que eu quero usar, e outros elementos. Se eu vou fazer com caixa, se eu vou fazer uma sombra com uma outra cor, se eu vou fazer um círculo. E aí eu crio mais de um, e depois eu vejo qual que eu gostei mais, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês, né, eu espero ter suscitado um pouco de vontade de fuçar, né, de ler mais, e que vocês acreditem que fazendo a gente melhora sempre. Eu acho que isso vale para tudo, mas para o design é isso, né? Estudar, quem gostar, e treinar sucessivos painéis. Talvez vocês possam rever alguns que vocês já apresentaram, né? Eu, com certeza, se eu pegasse alguns painéis, eu faria diferente hoje. Eu acho que isso vale para todo mundo, não tem problema nenhum, tá? É isto. Ângela, tem mais uma perguntinha aqui. Pode. Estão querendo saber qual é o nome do aplicativo que dá o nome da fonte a partir da imagem. Ai, tá. Peraí, deixa eu dar um Google aqui que eu vou já dizer. Faço sempre, gente. Adoro. Eu vou pôr lá no nosso chat. Mas não foi. Esse é um, tá? Se vocês puserem assim no Google, ó, como descobrir a fonte, ele vem. Tudo a gente dá Google, gente. Se a gente não dá Google, a gente fala com o povo do pet. Eu atormento tanto eles. Deixa eu ver se me dá a página. Aqui, ó. Vou pôr lá. Pronto. Aí eu gosto de uma fonte, eu faço um print, tem que ter um pouco de qualidade o print, tá, gente? Aí você coloca dentro desse negocinho, ele fala qual é a fonte, ele dá todas as possibilidades, assim, as mais às vezes encaixa direitinho, às vezes ele fala, olha, essa ou essa ou essa. Quando eu sei que a imagem usada do Google precisa de referência. Mariana, eu até não falei aqui, porque como normalmente a gente não traz essas fontes para o painel, e na aula de apresentação oral eu ensino, eu dou os sites que pode, né? Eu nem pego no Google mais, eu só vou em site que é livre, porque aí eu não referencio. Porque o que acontece? Para a gente que gosta de design, ter que colocar a fonte estraga o design, né? Então eu só vou nos sites que não tem, baixo e uso livremente sem referenciar nada. Agora, se vocês quiserem uma que é obrigatório, arranja um cantinho e coloca lá. E tem que ser um cantinho legível, tá, gente? Não pode pôr de jeito que não dá para ler, porque o objetivo não é esse, né? Então, para carregar aqui. De nada. Só isso. Abrindo a minha carinha aqui também, Ana. Júlia. Tô aqui, é que minha câmera demora um pouquinho para abrir, tem um delay. Obrigada, pessoal. Acho que agora a gente tem que fazer a oficina. Obrigada, Luísa. Pois é, Ângela, muito elogiada, o pessoal curtiu muito, muita sacada que você passou aí para eles. Obrigada, tá bom? O dia que quiser fazer a oficina, né? Acho que a gente pode... Acho que o exercício também está neles tentarem refazer um deles, né? Uhum. E óbvio que eu posso vir num outro momento. Quando estiver perto de um evento, a gente faz um apanhado, todo mundo junto, para deixar o grupo com o mesmo jeitinho.
O pessoal do PET sabe fazer tranquilamente, mas eu estou à disposição quando vocês quiserem, viu? Ah, isso é ótimo. Você já fez essa oficina online? Nunca tinha feito. A gente já fez isso na semana acadêmica, a gente já fez mais de uma vez. Quando o Sávio foi para fazer a ginástica dele numa. Agora eu esqueci, foi em outro país. Sim. A gente arrecadou dinheiro para ele, tadinho, mas não deu muito movimento, mas nós fizemos. Tudo presencial. A gente recebeu a Universidade da Anhanguera veio para cá, a gente já fez. O online eu nunca fiz, mas não acho impossível, porque eu acho que aí teria que projetar naqueles boards, né? E a gente faz de forma colaborativa. Né? Posso, Juliana, tem vários. Eu tenho vários deles, vou mostrar para vocês. Mas porque eu gosto de ler. Vou pegar aqui. Na verdade, eu gosto mais de apresentação, assim. Meu desafio maior é fazer uma aula legal. Eu acho super difícil. Mas, deixa eu pegar aqui. Então, ó. Deixa eu mostrar. Veja se dá para ver. Dá? Dá sim. Então, ó, super apresentações. Esse moço, ele tem um... Deixa eu mostrar dentro para vocês verem. Ele tem Instagram também. Só que ele é um publicitário, tá? Que escreveu o livro. Daí que eu comecei a estudar as coisas, quando eu vi isso. Deixa eu só achar que... Olha aqui, ó. Vou abrir aqui só para vocês verem. Que ele ensina, ó, os slides aqui, ó. E ele explica tudo, tá? Então, esse é legal. Tem esse. Deu para ver? Sim. Oi, professora, boa noite. A senhora poderia passar novamente a capa do primeiro livro? Posso. Eu queria tirar um print para... Pode. O Eduardo Adas está no Instagram, tá? O autor principal. Ele tem uma Obrigada. agência de publicidade. É bem legal. Esse é um Slideology, também é de uma designer. Quer ver? Explica as coisas mais basais, tá? Olha o que ela fala aqui da leitura, ó. Peraí. Ó. Ó os contrastes que eu falei, tá vendo? Se vocês mexerem ou na forma geométrica ou em uma cor, vocês vão levar uma informação. Tem esse, que foi o primeiro livro. Ele é todo cheio de papelzinho, ó. Que é muito legal. Deu para ver? Sim, dá para ver. Deixa eu ver outro. E aí tem dois que eu recentemente adquiri, comecei a ler, não terminei, mas que esses são para apresentação oral, tá? Que eles ensinam sobre você criar uma narrativa e dar começo, meio e fim, ó. Mas esse eu não terminei de ler. E acho que para o painel especificamente não vale. Mas para quem está na pós, para quem quiser treinar um pouco o todo, é legal. Gostou, Gabriela? É bem legal, né? Eu não terminei porque ainda não deu tempo. Mas está aqui na minha bibliotequinha. E aí, assim, complementar, eu acho que o Instagram tem muita coisa legal. Tem um site, uma agência de publicidade chamada Perestroika. Eles dão curso, tá? Eles têm um curso que chama Chora PPT, que é PowerPoint. E de vez em quando eles fazem uns conteúdos gratuitos, eu assisto, mas eu já li bastante coisa, eu acho que foi suficiente, mas eu acho que é interessante para quem quer se aprofundar. Acho. Pessoal, mais alguma pergunta?
O pessoal elogiou demais, Ângela. E olha, Que bom, fico o feliz. pessoal está até o final, bateu Tadinhos. várias Pode, vezes. Agora surgiu uma dúvida para a Rafaela. pode falar. Oi, eu vou falar pelo microfone que eu acho mais fácil. Eu vi alguns desses painéis que a senhora usou como exemplo, que no lugar daqueles capítulos, né, de materiais e métodos, eram só imagens. Eu queria saber como que a gente pode estruturar sem fugir um pouco do texto. Tem que ter o texto que a gente manda para avaliação quando a gente vai apresentar em algum evento, alguma coisa assim. O banner ele tem que estar fiel àquele texto. Ele tem que estar fiel ao título, o título tem que ser idêntico, e o conteúdo. Eu não preciso escrever a mesma informação, né? Mas eu não posso mudar o método, eu não posso mudar a conclusão, eu não posso mexer nos resultados. Eu posso expressar essas informações de outra forma que não escrita. E daí que eu mudo um pouquinho, que eu deixo o método normalmente... Quando é método muito extenso, eu tento usar mais ícone para eu ganhar mais espaço nos resultados. Porque os resultados não dá para mudar muito, né, do que ele é. Você tem que deixar com que a pessoa veja os dados. E aí não dá para ficar mexendo muito colocando muita imagem, né? Beijo, Laís. Não sei se eu me fiz clara. Tá. É gostoso, né? Eu adoro, gente. Eu falei que eu ainda quero fazer. Não sei se acho que tem até faculdade, né? Eu queria, mas acho que eu não tô mais. Assim, eu quero e não quero, entendeu? Não quero estudar muito, mas eu queria aprender mais. Acho que eu vou fazer. Lá na Estácio, qualquer dia. Acho que é isso, né, pessoal? Que legal, né, Ângela? O pessoal fica encantado mesmo. Foi realmente a cerejinha, como o Lúdio gosta de falar, a cerejinha. As meninas falaram um pouquinho de resumo, falaram Isso. fidedignidade que tem que ter lá nos métodos e tal. E agora você veio complementar mostrando que isso tudo que é tão amarrado, né? E como que a criatividade pode tornar isso expressar todo esse trabalho, às vezes científico, né? De uma forma tão linda. Leve, exatamente como você colocou. Eu acho que desperdiçar a chance às vezes até diminuir a importância do trabalho, né? A gente procura tanta coisa do belo, né? Então acho que só que é um treino, né? Tem que fazer, às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes eles ficam assim, não tem espaço, não tem espaço. É porque tem que ter a criatividade. E é tentativa e erro, né, Ângela? E arriscar, né? Porque, por exemplo, eventos muito clássicos, eu não me arrisco muito. Uhum. Mas se eu percebo que dá, eu arrisco, eu faço diferente. Né? Assim, eu acho que o mais difícil é a sistemática. Sim, muito difícil. Mas dá para deixar o gráfico bonito, né? Dá para fazer ficar bonito. Dá para dar uma leveza, igual você falou. Só escolher linhas leves, fundos leves, né? Aí é mexer em cor e fonte, né? Não dá para mexer na diagramação. Eu achei muito legal que eu não sabia que podia modificar, assim, sabe? Eu tô conhecendo assim, esse mundo de painel agora. Então, para mim, tinha que seguir sempre um padrão, e que se fugisse daquilo ali estava errado. Porque a gente pensa assim, painel científico, parece que é uma coisa, mas ali tem ciência, né? muito formal, assim. Eu acho que é uma forma quase jornalística de falar com desenhos, né? Mas sem diminuir ou alterar a informação. Fica bom. É que às vezes a gente acaba passando uns painéis para vocês que está muito clássico, vocês podem usar essa criatividade, mas você vê que em nenhum momento a professora Ângela deixou de botar itens, tipo assim, se a jornada pede uma introdução, um objetivo, um método, um resultado, conclusão, referência, ela tinha, você viu que ela mostrou que a referência estava lá, tinha que ter referência? Ficou quase 1/3 do painel ficou com referência, mas ela respeitou isso. Sim. Isso que é importante, respeitar o que é necessário para você mostrar aquele seu trabalho. Mas a criatividade... Você viu aquele lindo do varalzinho que ela colocou? A Nathalie está falando aqui também no chat, ó, que ela imaginava que o painel era algo mais engessado, que ela se surpreendeu muito. Eu acho que é isso, assim. Conforme vocês forem convivendo, vocês vão ver outros painéis também. Então, a gente acaba ficando reconhecido por inovar. Mas eu acho que o nosso grupo todo já faz isso já há algum tempo, né?
E eu observo já um movimento agora de outras pessoas arriscando, né? Eu acho que é só a gente tem que saber os princípios, né? Não ferir os princípios do design, ter uma noção das questões de como é que o cérebro da gente lê tudo isso. Quando a gente soma as informações, a chance de pecar é pequena. Eu acho que é igual saber se vestir, né? De vez em quando a gente confunde um pouco, aí fica uma coisa meio complicada, mas a gente aprende, né? E tem uma cuidado assim, por exemplo, eles trabalham muito com Canva agora, né? Mas cuidado assim, para não infantilizar, igual você falou, Sim. né? Você vê que todos os seus tinham Sim, nenhum meu é infantil, né? Mas uma graça, igual você falou do post-it, mas era um padrão, tudo de Sim. post-it. Aí não botou um post-it de cada cor, nada assim, entendeu? Tudo assim. Tem que ter no fundo, tem que ter uma seriedade. E tem que ter Eu acho que não pode querer fazer tudo em um painel só. Porque a gente descobre o design, aí a gente empeteca o painel, aí fica over, né? É igual roupa. Não dá. Menos é mais sempre, né? Só que eu posso fazer ficar leve com pouca informação. E aí a gente vai em outro evento, faz outro trabalho, e aí faz outra fase. O que não pode é querer pôr tudo em um só, né? Aí eu acho que é ruim. Tô perguntando a Monique que área que ela Que legal, Monique. área. Bacana, que bom. Fico feliz. Feliz. Eu acho que o design, ele cabe sempre, né? Assim, como eu gosto, eu sempre leio, assisto vídeos, tem muitos publicitários ensinando muito na internet, muito. E eu fui me aprimorando até porque, para ensinar, a gente tem que ter um fundamento. Como é que eu vou explicar para eles que as fontes têm que ser arrumadas, né? Existe um princípio. Aí eu fui ler. E vocês podem ler também, que é legal, que bacana. Fico feliz, Monique. Isso aí. Pessoal, vamos liberar a professora Ângela, Julinha, vamos finalizar. Primeiro, deixa eu só agradecer, depois Júlia fecha aqui nosso trabalho todo aqui. Agradecer a professora Ângela. Sigam a professora Ângela também, de outra área, no Instagram, tá bom? Que ela é a área de odonto, mas assim, saúde sempre se complementa, tá? Sigam ela lá também, tá bom? Agradecer novamente por você estar aqui disponibilizando. Vamos articular esse lance da oficina. Acho bem interessante, acho que vale a pena. Mas vamos ver como é que a gente faz isso online. É válido, tá bom? Vou passar a palavra para a Julinha. É basicamente isso que a Lívia falou, né? Eu queria agradecer também. E agradecer a Lívia também pela oportunidade, que é a primeira vez que eu estou mediando assim, uma palestra. E é isso. Eu agradeço a oportunidade. É gostoso poder falar de alguma coisa que não seja só odonto, né? Eu acho que isso é um exercício que vocês devem fazer. Aqueles que convivem comigo, eu sempre falo, né? Tanto que a gente faz as nossas dicas lá do PET, porque a vida é muito mais que só odonto, e a gente tem tantas outras habilidades, competências, potenciais, né? Que a gente não deixe esse potencial de lado só para ser dentista, né? Acho que a gente pode ser dentista em muitas outras coisas, trabalhar no serviço social e ter tantas outras habilidades, né? Não sei se tem mais alguém de outro curso, mas vale para qualquer curso isso, né? A gente fica muito mecanizado, é bobagem.